Resident Evil Code Verônica com um altíssimo orçamento, cheio de atenções, e o Resident Evil Zero não tão longe dele, estão a caminho, todos os dois. Hoje nós vamos falar de um assunto que está agitando a comunidade de Resident Evil, que é o futuro da franquia. De acordo com novos rumores e informações vindas de insiders respeitados como o Dusk Golem, a Capcom já tem planejado vários títulos de sua série para os próximos anos e parece que tem coisa confirmada até depois de 2030. É isso aí, muitos vazamentos estão chegando. Pode ser até que amanhã tenha outro vazamento super bombástico sobre o futuro da franquia. Nós vamos agora mergulhar nesse mar cheio de informações, especulações e, com certeza, algumas polêmicas sobre próximos Resident Evil que vão vir por aí. E segundo o nosso queridíssimo Dusk Golem, né, o cara que vaza tudo sobre Resident Evil, que acerta diversas vezes, a Capcom estruturou um cronograma para a franquia que cobre 2026, né, com Wrekin 2027 e 2028, e até projetos após 2030. Isso mostra que a empresa vê que Resident Evil é uma galinha de ovos de ouro que não para de dar dinheiro. E os dois principais jogos no momento, já muita gente já imagina, que é Resident Evil Code Verônica e Resident Evil Zero Remake. Os dois remakes são dois projetos que já circulam nos bastidores há alguns anos, mas agora novas informações apontam que eles estão em desenvolvimento ativo e vão ser lançados em anos diferentes, mas muito próximos, entre 2026 e 2028. Provavelmente 2026 é o Wrekin, então será 2027 e 2028 provavelmente. Mas não sabe bem qual que vai ser lançado primeiro. E o Resident Evil Code Verônica, um detalhe bem interessante e recente sobre ele, é que ele está sendo tratado como um jogo de alto orçamento. Estão dando uma atenção muito maior para ele, além dele ser desenvolvido pelos mesmos desenvolvedores de Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 4 Remake. São dois jogos incríveis, deram muito certo. E além disso, o orçamento está extremamente alto. Está sendo tratado como um jogo altíssimo e pode ser ali melhor do que o 4 até, melhor do que o 2. Não duvide disso. Ele vai estar nesse nível ali para mais. Podemos esperar isso. Então a produção está impecável do jogo, sem dúvidas. Outro incrível rumor recente que Dusk Golem comentou foi que nós teremos um mundo semi-aberto no Code Verônica. É isso mesmo, parece que a ilha prisão Rockfort Island, onde o Code Verônica se passa, será um mundo semi-aberto no remake. A protagonista Claire vai se locomover pelo cenário com uma moto que ela conserta logo no início do game. Então eu acho que essa questão de mundo semi-aberto vai ser também muito relacionado com o do 9, né? O 9 eles vão testar um pouquinho ali daquele certo mundo aberto, entre aspas, um mundo aberto. Porque no 9 eles falaram, né? Tem um rumor também que vai ter carro naquela área devastada de Raccoon City. E eu acho que então eles vão mexer nisso para ver se vai dar muito certo mesmo. Eles acreditam que sim. E vão trabalhar um pouquinho nisso no Code Verônica para dar uma mexida, né? Para entreter mais o jogador, ser algo novo ali, mais explorável em Resident Evil. O ReZero, né, o Resident Evil Zero, ele é um jogo que está sendo feito pela mesma empresa do Resident Evil 3 Remake e do Separate Ways, a DLC do remake do 4. Nós sabemos que Resident Evil 3 foi um pouquinho problemático para muitos fãs, né? Não foi nada fiel, mas eles se recompensaram um pouquinho na DLC. Comparado à DLC do Resident Evil 4 original, a do remake dá um pau de todas as formas. Ela é melhor do que a do original em todos os sentidos, melhor em tudo. Então vamos dar uma chance e ver se eles conseguem fazer um ótimo trabalho no Resident Evil Zero. Eu acho assim que faz mais sentido eles darem mais atenção pro Code Verônica, que ele é mais amado pros fãs. Resident Evil Zero, infelizmente, é um jogo que os fãs não se agradam tanto. E é um jogo que, na minha opinião, a Capcom não dá tanta atenção a ele. Beleza, eles vão fazer um remake sim, mas ainda assim eu acho que muita gente acha o Zero esquecido. Essa que é a verdade, o Zero foi muito esquecido. Mas eu acho que ele, nesse remake, pode agradar sim. E uma coisa que eu queria muito que o Zero tivesse nesse remake, no remake do Resident Evil Zero, é uma mecânica de co-op.
porque tem aquele sistema que você troca de personagem muitas vezes, é um pouquinho semelhante ao Resident Evil Revelations 2. Então eles podem colocar uma mecânica ali no zero, né? Colocar o Billy e a Rebecca um pouco mais juntos dentro da campanha, para poder ir alternando sozinho. E quando tiver no online ou co-op, a pessoa vai poder ficar um jogando em um lado e o outro no outro. Eu acho que faria mais sentido ser online, né? Co-op não sei se tela dividida combinaria com isso. Eu acho que melhor mesmo o modo online. Mas vamos ver como que eles vão fazer esse jogo. Mas vamos ficar com uma expectativa alta, até porque pode dar muito certo. Muita gente esperava um remake do Resident Evil 5, né? Pelo desfecho que terminou o Resident Evil 4 Remake, muita gente esperou o 5 pela mudança, esperavam que o 5 ia mudar bastante coisa também, principalmente em relação ao Wesker. Mas parece que o Dusk falou que não é o caso. O Resident Evil 5 Remake vai acontecer, mas ele só vai aparecer provavelmente depois de 2030, porque ela não está nos planos para fazer o Resident Evil 5 Remake. Eu acho que o Resident Evil 5 Remake vai ser um jogo que lá na frente vai dar certo sim, ali com uma boa mudança de história. Eu acho que é um jogo que pode mudar bastante coisa que o público não reclama, mas eu acho que é certo vamos deixar o jogo envelhecer, né? Envelhecer um pouquinho ali, não vai vir muita gente reclamar, falar que o jogo é muito recente. Acho que é melhor esperar o jogo dar uma envelhecida mais aí, fazer os mais antigos, como o Code Verônica mesmo, o Zero pode fazer, que a gente vai gostar. E o 5 pode vir sim para depois. Mas aparentemente nesses dois projetos que estão se encaminhando, houve um certo problema de desenvolvimento. Que o Zero passou por reset e não foi cancelado, né? A equipe voltou atrás, aí provavelmente eles refizeram boa parte. Então assim, podemos esperar muita coisa diferente dentro do projeto em relação ao produto original. E isso acontece normalmente, isso acontece muito com muitos jogos de remake. O Resident Evil Village já aconteceu, é super normal. Eles seguem firme e forte com o projeto. O outro ponto bem interessante é que o Resident Evil 9, ele vai ser o último numerado da franquia. Então a gente pode não ter um Resident Evil 10. Pelo menos não tão cedo. Eu acredito que agora vai ter um 9 e a Capcom vai descansar um pouco nesse ritmo de ficar colocando muitos Resident Evil numerais, né? 10, 11. Eu acho que eles vão sair lançando alguns remakes que o povo pede muito, né? Como o do Code Verônica, do Zero, vai ter algum outro, vai que tenha do Outbreak, eu não sei. E algum spin-off. Algum spin-off novo aí pode estar chegando, e eu não duvido. Eles vão ficar nessa sequência aí, eu acho que não vai ter um 10 tão cedo. E sobre uma coisa que eu quero muito falar, que é de um jogo que eu amo muito, que é o remake do Resident Evil 1. Ele tem um remake lá pra GameCube, né, PlayStation 2, só que muitos queriam um remake no estilo atual. Apesar do remake do 1 ser perfeito, maravilhoso, o jogo que os fãs amam demais, eu acho que eu queria muito ver um jogo do Resident Evil 1 ali mais em terceira pessoa, sabe? Na mansão ali, mais no estilo do 2, colocando ali um pouco, esticando um pouquinho ali, mas o jogo não, deixando ele bem fiel, mas melhorando outras coisas, né? O que eles estão fazendo recentemente, eu acho que seria incrível. Parece que não há nada em produção, mas tem a possibilidade de acontecer. É só uma questão de tempo. E é o que muita gente ia gostar de ver. O Resident Evil Revelations 3, ele foi cancelado no ano de 2022. A Capcom quis concentrar mais nos recursos de Resident Evil 4, de remake, e o Resident Evil 9 acabou não prosseguindo com este projeto. É triste, né? O Resident Evil Revelations 1 é bom, o 2 é muito bom, ali aquele sistema co-op é maneiro, mas assim, eu acho que pro futuro é capaz de eles colocarem algum outro spin-off, já que não vai ter 10 e vai ter uma sequência de remakes. Pra não ficar só remake, eles podiam colocar algum spin-off novo. Algo com nome novo, né? Totalmente novo. Com algum outro protagonista ali, que não teve tanta participação. Eles colocam uma participação maior nesse jogo spin-off. Eu acho que seria algo bem legal ali. Algum outro produto pra agradar um pouquinho mais os fãs. Eu acho que ia ser bem maneiro. E o Resident Evil Revelations 3 não descarta totalmente, né? Vai que eles voltam atrás e continuem falando dele. É bem possível. Eu acho que pro futuro da franquia, eu acho que tudo bem deles darem uma pausa de fazer números de Resident Evil. É legal fazer remakes, mas eu acho que eles podiam mesmo colocar spin-offs
E o que eu queria também é que colocasse alguns remasters, né? Seria muito legal, sei lá, eles atualizassem o Resident Evil Revelations 2, colocar um remaster com um modo online, porque ele só tem co-op, mas não um modo online dentro daquele jogo. Ia ser maneiro. Ou algum outro jogo da franquia também, que seja um pouquinho mais antigo, não precisa ser um remake um jogo tão recente assim. Então, resumindo tudo, a franquia de Resident Evil ela tem um futuro longo e bem movimentado nesses anos que estão chegando. Remake de Resident Evil 0 e Code Veronica estão em produção bem, né? O Code Veronica tá indo muito bem aí, o 0 tá sendo feito também, podem chegar até 2028. O 9, então, provavelmente pode ser o último numerado, para marcar uma grande mudança em relação à história. E o Resident Evil 5 pode acontecer só depois do ano de 2030. Isso e o 1 provavelmente também, porque esse também não está nos planos da Capcom. Spin-offs como Resident Evil Revelations 3 ficaram pelo caminho, mais novas ideias de outros spin-offs originais podem estar vindo por aí. É isso aí, me fala aí o que você achou dessas informações, qual desses jogos você tá mais ansioso para jogar, qual desses aqui você quer jogar o Code Veronica, quer jogar o 0, tá louco para jogar Requiem? Manda aí nos comentários. É isso aí, muito obrigado, até a próxima, valeu!